Tenho um pouco de dificuldade de deixar as vozes mais audíveis do que os músicos, pois tenho recebido queixas dos cantores que não se ouvem lá e estou fazendo tudo nos conforme que me ensinaram. Tá, para você mixar uma voz, para ela se destacar mais do que os outros, primeiro é o seguinte, a voz ela tem que ser a coisa mais alta de toda a sua mix, tá? A minha mix eu me baseio dessa forma, ok? Então, quando eu estou mixando uma voz, eu coloco ela sempre em primeiro plano, tá? Se eu tenho vários instrumentos para tocar, por isso que eu gosto de fazer endereçamento de grupos, por exemplo, tá? Aqui eu estou falando primeiro de nível, tá? Depois eu vou falar de equalização, para você deixar uma voz mais destacada. Então, assim, a primeira coisa de nível que eu faço, eu ajusto o microfone do cantor primeiro. Eu passo a voz do cantor. Passei a voz do cantor, tá ali a voz do cantor linda. Já estou falando aqui, oi, som, ok. Cheguei na equalização da voz do cantor. Pronto. Eu já tenho o meu norte para me fazer minha mixagem. Aí eu começo, bumbo, bateria, caixa, não sei o quê. Aí começa a mix normal. Depois que eu equalizei todo o resto, tá tudo equalizado, aí eu vou para os volumes, porque eu não vou mais mexer em equalização. Eu vou colocando os volumes. Por exemplo, a bateria. A bateria eu mixo do bumbo até o over. Toda, né? Terminei de mixar a bateria toda, aí eu vou ajustar os volumes. Quer dizer, desculpa, pessoal. Eu primeiro faço toda a equalização da bateria. Equalizo o bumbo, tudo, caixa, chimbal, tudo. Equalizei tudo. Aí a bateria eu vou e ajusto os volumes da bateria. Para me ouvir a bateria como um instrumento só, tá? Então eu pego, por exemplo, a bateria tem 8 canais, que vocês estão vendo aqui, sei lá, do canal 1 até o canal 8 é a bateria. Então eu venho aqui, abro o canal 1, aí eu vou lá, eu começo pela equalização, equalizo o bumbo, tento chegar no som o máximo possível do bumbo só na equalização, tá? Aqui no equalizador. O máximo possível. Depois que eu saio do bumbo, equalizei. O som não chegou do bumbo de jeito nenhum, aí eu venho para cá, eu venho para um dinâmico. Eu tento colocar esse compressor próprio aqui da console, tá? Então eu entro com uma compressão, não nada muito pesado. Quem me conhece sabe que eu não uso compressões muito carregadas, tá? E aí depois eu venho para a parte de se eu precisar insertar algum plugin. Então, se eu precisar insertar algum plugin, aí a última coisa que eu faço é um insert de plugin, tá? É assim que eu penso na hora de fazer uma mix. De para tudo, tá, pessoal? Não é só eu tô falando aqui pro bumbo, mas é para tudo, tá? Mas, assim, via de regra, o bumbo, geralmente eu meto uma compressão mais pesada no bumbo, tá? Assim, no sentido de não nesse compressor aqui, mas nessa questão de empurrar som. Então, por exemplo, esse Dual Laser Compressor, aqui é um compressor que eu uso muito no bumbo, tá? Esse compressor aqui, ó. Tá? Então, eu venho chamando o bumbo aqui nele. Tá bom? Então, uma das coisas que eu faço é isso. Aí ajustei, equalizei, botei compressor, tudo. Pá. Ajustei tudo isso do bumbo. Aí eu vou para caixa. Faço bumbo e caixa. Aí vou. Aí fico lá virando até chegar no som que eu quero de caixa. Mesmo princípio que eu faço para tudo, ok? Depois vou pro chimbal e vou no restante da bateria, certo? Equalizei tudo, coloquei todos os dinâmicos, gates que eu preciso colocar. Aí eu ajusto os volumes da bateria. Aí aqui, galera, eu gasto muito tempo. Eu vou ouvindo, tocando a bateria, e aí eu vou ajustando os níveis de volume, tá? Isso aqui, quando você, claro, você não vai fazer isso aqui, por exemplo, se você toca na igreja, é sempre com o mesmo instrumento, você não precisa gastar sempre o mesmo tempo na mix, tá? Você, via de regra, o seu microfone vai estar lá na bateria, mas assim, quando a gente, por exemplo, com Antiquários, com a minha banda, quando a gente ia fazer, era sempre a mesma bateria, tá? Então, era sempre o mesmo microfone. Então, a gente já sabia mais ou menos aonde posicionava e a gente já tinha mais ou menos uma mix já genérica, assim, mais ou menos pronta para chegar na hora e você só fazer pequenos ajustes, tá bom? Mas no primeiro momento você precisa gastar tempo. E não existe você fazer uma mix de uma bateria toda para ela sair muito boa em 5 minutos, 10 minutos. Não existe, tá? E na minha cabeça não existe, tá? Se você precisa fazer uma mix rápida, por exemplo, de uma bateria, já estou até entrando num monte de assunto aqui, né? Porque a gente vai falando de áudio e já vai pirando. Mas assim, mas se você precisa entrar numa mix da bateria, você precisa fazer. A banda tem que começar a tocar. Meu irmão, tu só vai checar sinal. Checou sinal, fez ali os low cuts, pelo menos.
Eu já venho aqui fazendo low cut no que precisa fazer, então já venho aqui, por exemplo, já pega aqui, ó, o canal 1, ligo o low cut aqui, ó. Pô, já vem fazendo de caixa, já ligo o low cut, já vem fazendo pelo menos os low cut, cortando mais ou menos onde é que eu preciso. Aí você tem que entender um pouco de frequências, tá? A banda começa com som não legal. Aí você vai fazendo a mix. Aí você tem lá depois 40 minutos de mixagem, a mixagem já chegou legal. Mas o ideal é você fazer o trabalho em casa, tá? Por isso que a gente, quando a gente vai fazer live, a gente vai fazer, por exemplo, que a gente ia sair em turnê para fazer show, essas coisas, que a gente rodou bastante, a gente gravava os ensaios com os instrumentos que a gente ia tocar, gravava isso aí tudo, pegava essas gravações, levava para casa, fazia as mixagens, já ia com o grupo de efeitos, grupo de plugins, tudo. E aí, se a gente fosse usar sempre, como a gente andava com a nossa mesa, a gente tinha a nossa console, então a gente sempre, basicamente, ia com as coisas já mais ou menos prontas. É por isso que os artistas, quando eles vão tocar, eles exigem certas mesas. Porque o técnico dele já fez todo o trabalho em casa. Mas vocês precisam dedicar tempo à mix de vocês, tá? Então, é igual quando você vai editar vídeo. Quanto mais tempo você investe numa edição de vídeo, melhor ele fica. Porque você vai fazendo os detalhes, cortando as arestas, deixando ele bem certinho. E a música é do mesmo jeito. Quanto mais tempo você investe na sua mix, melhor ela vai ficar, tá? Bom, aí voltando à pergunta, né? Então, assim, eu ajusto tudo isso. Depois que eu ajustei toda a banda, aí eu coloco a bateria em um grupo de volumes, que aí se eu quiser baixar a bateria toda, eu baixo com um botão só, toda a bateria. Aí eu boto todas as cordas, guitarra, violão, em um outro grupo, subgrupo, coloco o teclado, percussão em outro subgrupo, vou dividindo toda a minha mix, para me ter a minha mix toda em 4, 5 botões. Se eu quiser baixar a banda todinha, eu baixo 3 knobs, 3 faders, eu baixo toda a minha banda, e aí eu tenho a voz toda na minha mão. Então, a voz é sempre o primeiro plano, o primeiro que eu mixo é ela. Todo o resto eu vou acrescentando com a voz na frente, tá? Então, é uma grande coisa que eu faço, assim, que sempre deu certo nas mixagens, que você vai fazendo e você vai conseguindo ter uma boa EQ, tá? Uma outra coisa também que eu gosto de fazer é insertar, às vezes, um compressorzão na voz, para dar aquela empurrada. A gente usa alguns compressores, a gente usava compressores analógicos, tá? Aqui a gente tem os digitais para utilizar. Quando a gente ia para a estrada, a gente usava, por exemplo, eu usava o meu pré de baixo, cada músico tinha os seus equipamentos, né? Então o cantor também ele usava também o pré dele, então ele tinha lá um pré-amplificador na voz dele. Então você pode sim insertar, por exemplo, um compressor desse aqui na voz, entendeu? Tem um compressorzão desse aqui, ó. Deixa eu puxar minha voz para frente aqui para vocês perceberem, ó. Deixa eu abrir o microfone. Deixa eu botar aqui. Lá tá em qual? Em 3. Então deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu insertar aqui esse bicho aqui na minha voz. Espera aí. Ei, pronto. Aqui, deixa eu... Tá mais ou menos ajustado aqui que eu tava mexendo nele. Esses dias ele tá mais ou menos ajustado aqui. Então aqui tá o meu pré, ó. Aqui minha voz, ó como minha voz já chegou agora. Eu vou desligar ele, ó. Vou desligar o pré. Ó, minha voz agora tá sem o pré. Tá? É um simulador de pré. Esse pré é pancada, galera. Na X32. Se você tem na X32, XR18, a maioria das consoles tem isso aqui, tá? Isso aqui não é uma exclusividade da X32 não, tá bom? Então aí, ó, o que eu tô falando. Oi, som, ei, vou ligar agora a compressão. Oi, ei, oi, som, ei, ok, som, ei, ei, oi, som, ei, ok, som, ei, vou ligar de novo. Ei, som, ei, Perceberam como a minha voz chegou agora? A porrada que a minha voz chegou agora no ouvido de vocês, tá? Então, é uma forma que você tem de fazer também. Eu não uso muita compressão, eu uso em algumas partes, algumas coisas da minha mix específicas. Já é meio que já virou meio que um padrão na minha cabeça. Então, quando eu estou fazendo mix, geralmente eu uso na voz principal, compressão, insertado, bumbo, caixa, e no violão, talvez, tá? Se tiver algum instrumento assim muito
peculiar, tipo um sax, um violino, tá? Eu certo também. Mas de resto não, eu resolvo tudo na equalização. Beleza, galera? Então, bora continuar aqui. Então, os dois macetes que eu faço para a voz chegar. Tá? Outra coisa, você precisa, aqui na própria equalização, você está vendo a minha equalização do meu microfone, né? Então, ó, se eu desligar o equalizador aqui, ó, desliguei o low cut. Olha a minha voz, como é que fica sem equalização, ó. É assim que é a minha voz. Essa voz é a média de pato, que eu detesto, tá? Quando a minha voz está assim, nua e crua. Então, eu faço o quê? Eu meto aqui um low cut, tiro logo um excesso de grave, tá? Para o meu microfone não ficar com sobra de frequência que não interessa, que a minha voz não vai conseguir reproduzir. E eu tiro um pouquinho aqui em 400 Hz, tá? Então aqui eu ó, como já chegou minha voz, e eu boto um pouquinho de agudo para tentar mascarar essa minha voz de pato anasalada que eu tenho, tá? Então basicamente é isso.